Bom dia. Aula de Ciências hoje do 9º ano, nós vamos falar sobre os processos de propagação do calor. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos número 6, questão 39 até a questão 45. Esse conteúdo está no capítulo 3 da apostila, página 9, 10 e 11. Vamos lá, gente. O que são propagações do calor, né? É a forma como o calor vai passar de um meio para o outro. Isso é bem simples. E aí, antes de começar a falar desses tipos de propagação, eu já vou deixar aqui o pedido da atividade devolutiva número 3 relacionada ao capítulo 3 da apostila. Eu quero justamente que vocês descrevam detalhadamente os 3 tipos mais conhecidos de propagação de calor, que são os 3 tipos que nós vamos falar hoje, que é a condução de calor, a convecção de calor e a irradiação de calor, ok? Fico aguardando então essa atividade devolutiva. Vamos lá. Vamos falar especificamente desses processos, né? Gente, para que ocorra uma propagação de calor, é necessário que as duas matérias ou os dois componentes, enfim, estejam com temperaturas distintas, com temperaturas diferentes. Porque se eu tenho dois objetos, dois corpos, que estão com a mesma temperatura, a gente não vai ter uma condução, uma transferência de calor. Por quê? Porque eles estão estabilizados, tratando-se de temperatura. Não tem como um doar calor para o outro, ok? Porque quando a gente diz que ocorre uma condução do calor, né, ou uma convecção ou uma irradiação, significa que essa transferência de calor ela vai ocorrer sempre do objeto mais quente para o objeto menos quente. Por quê? Porque o objeto ele não ganha frio, o objeto ele ganha calor, ou seja, ele doa calor e ganha calor e recebe calor. Então não tem essa história de um objeto frio doar frio para o outro. Isso não existe. O que existe é a doação e a recepção de calor em forma de energia, obviamente. E aí, gente, nós temos 3 tipos de propagação, como a gente já falou, né? Vamos detalhar uma a uma. Vamos falar primeiro pela condução do calor, que é, digamos, a mais comum no nosso dia a dia. O que é a condução de calor? Primeiro eu vou definir e depois eu vou dar o exemplo. A condução do calor, gente, é a transferência de energia térmica entre as partículas que vão compor, vão compreender o sistema. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa transferência de energia ela vai acontecer entre as partículas do objeto. Então, qual é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês? Se eu pego uma barra de ferro, ok? E eu boto lá uma barra de ferro de 1 metro, faço uma labareda, uma fogueira, e boto a ponta dessa barra de ferro lá no fogo. Vocês concordam que a ponta que está em contato com o fogo vai esquentar rapidamente, vai ganhar calor, porque aquela labareda de fogo vai estar doando calor para a barra? Sim, só que esta barra de ferro ela vai vir esquentando e a ponta onde eu estou segurando 1 metro depois de determinado tempo, também vai ser aquecida, também vai receber calor. E isso é condução. Por quê? Porque esse calor que aquela ponta que está no fogo está recebendo, vai começar a passar partícula por partícula até chegar à outra ponta. E aí a gente consegue entender a definição de condução, que é a transferência de energia térmica entre as partículas que vão compor o sistema em questão. Então esse calor vai passando até chegar na outra extremidade. Obviamente que essa condução ela vai ser mais rápida ou mais lenta dependendo do material que compõe essa substância, esse corpo. Por exemplo, o ferro ele é um bom condutor de calor. Agora, se eu faço isso com uma madeira, obviamente que essa condução vai ser mais lenta. Se eu faço isso com uma borracha, mais lenta ainda, mas vai ocorrer condução de calor da mesma forma, só que com intensidades diferentes, dependendo se é um bom ou um mau condutor de calor. Beleza? Vamos lá. Para o segundo tipo, que é a convecção de calor.
A convecção de calor, gente, é muito semelhante à condução, porém ocorre em líquidos. Vamos definir convecção. É a propagação de calor que ocorre em fluidos em decorrência da densidade diferente de cada sistema. Ou seja, é a propagação de calor entre fluidos, entre líquidos, né? A gente fala fluidos porque existem várias densidades de líquido, e isso vai ocorrer em relação a diferentes densidades. Vamos lá. O melhor exemplo que eu tenho aqui é a geladeira da nossa casa. A geladeira da nossa casa, ela tem fluidos ali dentro dela, né, no sistema dela, que vão resfriar aquele ambiente, né? E o que acontece? A gente sabe que o ar é um fluido, tá? E o ar, ele é, digamos que ele é menos denso quando ele está quente. Então, o ar frio, ele é mais denso que o ar quente. Logo, o que vai acontecer? O ar frio vai descer. E ao ar frio descer, o que acontece? Ele vai resfriando todo o interior da geladeira. Então essa questão da convecção térmica é justamente a transferência, a propagação de calor em relação à densidade dos fluidos. E aí, como o maior exemplo que a gente tem é o ar, o que acontece? O ar quente, ele é menos denso que o ar frio, o ar quente sobe, logo aquele ar frio desce. Também serve para o ar-condicionado. Muita gente sabe que se você entrar numa sala com o ar-condicionado ligado, mais próximo do chão vai estar mais frio do que próximo do teto, porque o ar frio tende a descer porque ele é mais denso. Compreenderam isso, gente? Então, convecção está ligada aos fluidos e às suas densidades distintas, tá? Por último, nós temos a irradiação térmica. E a irradiação térmica ela já tem uma curiosidade em relação às outras duas, a convecção e a condução. Porque a convecção e a condução necessariamente vão ter que ter um meio material para que essa propagação ocorra, tá? Já a irradiação, ela não necessita de um meio material, ela pode ocorrer sem um meio material. O que é a irradiação térmica? A irradiação térmica é quando essa transferência, essa propagação de calor vai ocorrer através de raios infravermelhos, também chamados de ondas eletromagnéticas. E qual é o melhor exemplo que nós temos disso? O Sol. O Sol vai aquecer o nosso planeta, permitindo que a gente tenha uma temperatura ideal para ter vida no nosso planeta. E esse aquecimento é justamente através de raios infravermelhos. Os raios que o Sol vai emitir e vai ficar retido aqui graças à camada de ozônio, graças ao, digamos, ao efeito estufa que a camada de ozônio exerce sobre o planeta Terra. E aí, gente, como que isso vai funcionar? Tem um meio de propagação? A princípio não. Depois, quando ele entra na camada de ozônio, que a gente tem lá os gases, vai ter um meio de propagação. Mas é importante que a gente saiba que não necessariamente vai precisar de um meio material, tá? Ele consegue se propagar sem um meio material, ok? Então a irradiação térmica ela vai ocorrer através dos raios infravermelhos, também denominados de ondas eletromagnéticas, ok? O melhor exemplo que nós temos é o Sol. Nós temos os micro-ondas também, que é um excelente exemplo, tá? Que é através de ondas eletromagnéticas e vai aquecer aquele alimento que está ali dentro, ok? Sem um meio de propagação, não necessariamente tendo um meio de propagação, ok? Galera, fico aguardando a atividade devolutiva. Pega a apostila, escreve, faz um resumo para fixar bem, ok? Muito obrigado, até a próxima.